Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal CR Tips, trazendo nossas dicas e palpites para os jogos de futebol desta terça-feira, dia 14 de maio, logo após a vinheta. Turma, tudo bem? Dia e... Cara, podemos falar um pouco tranquilo, apesar de ter Libertadores, apesar de ter o City, Série B, mas de modo geral já as coisas já começam a convergir aqui para essa época sem Europa, tá? Então a maioria dos jogos aí no período da noite, não são todos os dias, igual segundona que eu tô até gravando o vídeo aqui, grade bem fraquinha de jogos, e a tendência é piorar com o final, né, com as últimas rodadas aí dos campeonatos europeus. Mas vamos lá, vamos aproveitar os jogos que nós temos, trazer aqui as melhores análises aí para vocês trabalharem também junto com a gente e vamos embora, tá? Então já deixa aquele like, porque o bilhete de hoje é muito bom, no meu ponto de vista é um bilhete muito bom, tá? Nosso bilhete vai ser no final, é um jogo da LDU contra o Júnior de Barranquilha e do Peñarol contra o Galo Mineiro, então vou falar ele só no final, fechado? Tottenham contra Manchester City, jogo que tem a tendência de decidir o campeonato. Por que eu digo que tem a tendência de decidir o campeonato, turma? Os líderes, isso aqui é uma rodada, como que podemos dizer? Atrasada, né? Vamos falar assim, uma rodada atrasada entre as duas equipes. Por que esse jogo aqui tem a possibilidade de decidir o campeonato? Porque a última partida, tanto o Arsenal quanto o City jogam em casa, a tendência é dos dois times ganharem o último jogo. Então, se for para o Cityzão perder algum ponto aqui, a tendência é que seja esse jogo uma pedreira contra o Tottenham, entendeu? Então, um jogo muito difícil. Para mim, o City é muito superior e em reta final não costuma perder pontos. O City, se eu não me engano, tem 6 vitórias nos últimos 6 jogos, aproveitamento lá nas alturas. E nesses últimos jogos também a diferença aqui, eu vi um comparativo recente entre Arsenal e City, a diferença é absurda entre gols feitos e gols tomados aqui, absurdo. O City, se eu não me engano, nos últimos 6 jogos teve 25 gols, enquanto o Arsenal teve 16, então é uma discrepância muito grande. O City em fases finais, difícil perder ponto, né? Mas enfim, como falei, um jogo difícil, eu acredito demais no City. A equipe do Guardiola, para mim, é a melhor equipe do mundo, né? Pensando em futebol. Futebol é uma caixinha de surpresa, não conseguiu passar do Real Madrid mesmo, bombardeando o Real Madrid. Mas aqui eu acredito que ganha o jogo e essa é a minha sugestão, vitória do Manchester City para essa partida. Próximo jogo, River Plate contra o Libertad. Vamos lá, turma. River Plate é líder, 10 pontos, joga em casa contra o Libertad. Libertad do Paraguai, né? Libertad... fora de casa não tem lá suas maiores qualidades, ainda mais contra um time como o River Plate, que fora os brasileiros aqui é um dos favoritos aí a levarem a América, tá? Minha sugestão, meu palpite é vitória do River, jogando em casa, podendo já conseguir sua classificação antecipada, disputando aqui para ser uma das melhores campanhas, né, da fase de grupo. Hoje só o Atlético Mineiro é acima, aí tem outros times, né, com a mesma pontuação, Palmeiras, Bolívar, que deve perder para o Mengão, Tajeres de Córdoba, e deve tropeçar aqui ainda. Tajeres joga esse jogo em casa, se eu não me engano, e o próximo fora de casa. Enfim, então River Plate, vitória do River. Corinthians e Argentinos Júniors. Que falar sobre esse jogo, turma? Vamos lá. O Corinthians vem de uma derrota recente para o Flamengo. Normal perder para o Flamengo, ainda mais no Maracanã. O Corinthians, turma, disputa podemos dizer que primeiro lugar. Eu acho difícil o primeiro lugar, porque eu acho que o Racing vai ganhar do Nacional de Assunção e já vai cravar o primeiro lugar, e já vai praticamente cravar o primeiro lugar, né? Corinthians e Argentinos Júnior. O time do Argentinos é um time muito bom, não pode perder essa partida, mas o Corinthians joga em casa, a favor do seu torcedor, da sua torcida, é muito forte na Neoquímica e joga, no meu ponto de vista, principalmente por essa segunda colocação. A briga é direta pela segunda colocação, tá? O segundo colocado pega o terceiro da Libertadores, fazendo uma fase aí de 16 avos, antes de irem para as oitavas de final da Sul-Americana.
Minha sugestão para essa partida é a favor do Corinthians, é o empate anula a favor do Corinthians. No primeiro jogo entre as duas equipes, lá na Argentina, o Corinthians teve o zagueirão, acho que o Raul Gustavo, se eu não me engano, expulso. Tendenciou muito o jogo, mas o Corinthians fez um bom jogo. Agora, dentro de casa, eu acredito que o Corinthians vai ganhar, viu? Apesar que o Argentinos é um time excelente, Vila Nova e Novo Horizontino pela Série B. Para mim, aqui um duelo bastante interessante. São duas equipes que elas não são postulantes a subir, mas são duas equipes fortes. Digamos aqui, no meu ponto de vista, tá, turminha? Do ponto de vista da maioria aí, de modo geral, quem fez prognósticos aí antes de iniciar a Série B. Os 4 primeiros hoje são os favoritos. Depois deles, tem esses 3 times aqui que tem força para chegar. Vila, Novo Horizontino e Ceará, principalmente o Ceará, que vem de uma vitória contra o Novo Horizontino de 3-0 na casa do Novo Horizontino. Então pode ser que se reabilite. Ceará que foi campeão aí do estadual, acho que em cima do Fortaleza, né, salvo engano. Então o Ceará tem um elenco bem bacana também, acho que vamos ver o Ceará brigando nessa parte sim. Mas enfim, voltando para Vila Nova e Novo Horizontino. O Vila dentro de casa é muito forte, a favor da sua torcida é muito forte. Eu vejo um jogo muito equilibrado entre os dois times, vejo dois times aqui tecnicamente bem próximas, mas que o Vila tem esse fator casa aqui para desequilibrar. Minha sugestão é chance dupla a favor do Vila. Não acredito que em casa o Vila perca, apesar que aqui é uma pedreira, viu, turma? Aqui é uma pedreira, Novo Horizonte não é uma pedreira. Último jogo antes dos 2 jogos do nosso bilhete, Rangers contra o Dundee. Rangers que vem de uma derrota para o Celtic, acho que 3-1, deixa eu até puxar aqui. O Rangers teve um expulso, né? 2-1, Celtic abriu 2-0. Depois o Rangers teve um expulso, aí, ó, cartão vermelho ainda no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. E agora pega o Dundee, pior equipe dessa fase da segunda fase, né? Grupo de promoção, né? Promoção, que é onde tem as vagas aqui, Champions League, qualificatórias Champions League, Europa League e Conference League qualificatórias. O Dundee é o pior time. O Rangers, claro que não vai largar o osso, claro que vai brigar até o final com o Celtic aqui. Minha sugestão, turma, é mais de 0.5 cantos nos 10 minutos para qualquer uma das equipes, tá? Claro que o Rangers que deve fazer, mas para qualquer uma das equipes para a gente livrar aí do contra-ataque. Trazendo aqui a parte de estatísticas, deixa eu trazer casa e fora aqui essa parte de estatísticas do Rangers. Rangers é uma equipe sensacional para escanteios, média de 11 cantos marcados nos últimos 10 jogos em casa. Caraca, 11 cantos de média, meu filho, ó. Média de 1.1 feito nos últimos 10 jogos jogando em casa, nos 10 primeiros minutos, tá? E de vez em quando toma alguma coisa aí, então por isso que ao invés de trazer só pro Rangers, eu trago na partida, tá? Então é isso. É isso, cara, média de 11 cantos por jogo, que loucura. Então bora lá. LDU de Quito contra Júnior de Barranquilha. É um jogo que eu trago aqui, vou trazer, é um grupo bastante embolado, acho que é o grupo mais embolado que nós temos aqui da Libertadores. A LDU é o último colocado, porém com uma vitória pode chegar até em primeiro, quem sabe, né? Depende muito aí do placar e também do jogo entre Botafogo e Universitário. Minha sugestão, gente, nós vamos trabalhar a favor da LDU, porque a LDU jogando em casa, na altitude, é muito forte, então é um dos estádios aqui com maiores altitudes que nós temos dentro dos times aí sul-americanos, e joga contra o Júnior de Barranquilha, que no meu ponto de vista vai para tentar um empate e decidir em casa. O Júnior precisa disso, precisa não perder e decidir em casa, e a LDU precisa ganhar. Precisa. E de preferência ainda fazer saldo de gols, tá? Então, trazendo aqui até um pouco mais, abrindo um pouco mais, a LDU jogando em casa, eu não vou trazer esse cenário aqui não, porque isso aqui é só Libertadores, tá, turma? Vou só comentar. Vou comentar, mas não é isso que significa mais pra mim, porque aqui pega jogos desde 2019. Então, as derrotas na Libertadores da LDU é pro Flamengo, pro Super Flamengo, pro Santos e pro Boca Juniors. 3 super times, vamos falar assim, né? O Santos foi aquela que chegou na final, salvo engano, né? 2020. Então, assim, agora tirando a parte de liga aqui, mostra mais uma vez que em casa a LDU é muito forte. Uma derrota pro Alcas lá no campeonato deles aí,
e dia 16 de março. O resto aí são 7 vitórias e 2 empates. Então, vamos a favor da LDU, né? Claro. E o outro, Peñarol contra o Atlético Mineiro. Aqui nós temos uma situação, um Galo Mineiro voando baixo, descansado, não teve o jogo do fim de semana pelo Brasileirão, por causa das enchentes aí do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui, turma, por que eu gosto do cenário desse jogo? O Atlético Mineiro já está qualificado, porém, quem faz a melhor campanha da fase de grupo define todos os jogos de volta da fase mata-mata em casa. E nós temos visto no histórico recente aí da Conmebol Libertadores que isso faz muita diferença, tá? Normalmente os times que decidem em casa, eles têm uma chance maior de passar de fase. Então o futebol do Atlético Mineiro tá afinadíssimo. É um futebol que mistura aí o futebol bem jogado com o resultado. Tá afinadíssimo, tá legal de ver o Galo Mineiro, com certeza. Hulk, Scarpa, Paulinho, o time é muito forte. O Milito, pra mim, consertou muito o time, tá? E eu acho que o Galo nem perdeu depois da chegada do Milito, inclusive. Já tem aí acho que uns 6 jogos, 7 jogos, alguma coisa assim. E o Peñarol jogando em casa sabe que esse jogo é importantíssimo, né? Mas eu não acredito que tenha força para segurar o Atlético Mineiro. Nós não vamos de vitória do Atlético Mineiro, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho mais protegidos, mas eu não acredito que o Galo perca o jogo. Inclusive, acredito que ele ganhe, tá? Então, bora lá, turma. Fechando aqui, nós vamos agora para Betano. Primeiro jogo, LDU de Quito contra Atlético Júnior de Barranquilha, às 19 horas. Os dois jogos às 19 horas. Cara, e esse vídeo tá longo, hein? Credo. Então, nós vamos aqui, turma. Empate anula. Não vou de chance dupla porque eu acredito que vai ganhar mesmo. Então, e o segundo jogo, acredito, e tem que ganhar. O segundo jogo, Atlético Mineiro. Peñarol de Montevidéu contra o Atlético Mineiro. Nós vamos aqui. Aqui nós vamos chance dupla. 1,42. Isso aqui. 1,42. Ó, de 1,70. Então, valor padrão nosso. 1.500 para 2.556. Aposta realizada com sucesso. Turma, bastante valor. Acho que conversei bastante, expliquei bastante. Não é ruim para quem quer aprender, para quem quer seguir. É claro que nós estamos aqui para ajudar vocês e também nos ajudar, porque a gente já utiliza esses vídeos aqui para estudar os jogos, tá bom? Então vamos para cima, que seja mais um dia de green. E como sempre, turma, vai bater? Eu não sei, mas que tem valor, tem. E se tem valor, a gente tá dentro, certo? Tamo junto e até a próxima.